Olá, boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu estou muito bem, meus irmãos, também, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas amanhã e sempre, amém? Eu quero já, meus irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, levando a palavra de Deus, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o vídeo de hoje, eu vou ler 2 versículos pequenininho, que fala sobre a vinda de Jesus. Os últimos alertas para a vinda de Jesus, quando ser para ele vir, né? Esses 2 versículos estão na Bíblia, tá bom? Fica em Marcos 16, versículo 15, que diz desta maneira: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. E em Mateus 24:14, está dizendo assim, em Mateus 24:14 está dizendo assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia aqui está nos ensinando que quando este evangelho ser pregado por todo o mundo, por toda a criatura, virá o fim. Amém? Olha aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então a gente tem que pregar o evangelho a todo mundo para testemunho. Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A gente pregando o evangelho por todo mundo, né? A gente está dando testemunho que pregou, que avisou, que falou, né? Que suplicou, que alertou todo mundo da palavra de Deus, da importância que a gente tem de servir a Deus. Esse é o nosso papel de crente, é pregar o evangelho e contar e falar da importância que nós temos de servir a Deus. Como servir a Deus e para que servir a Deus e por que servir a Deus. Este é o nosso papel, de pregar o evangelho a toda a criatura. Em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes, né? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos a todas as nações. Então verá o fim. Então a gente tem que pregar o evangelho a todo mundo, os 4 cantos do mundo, para servir de testemunho a todas as nações. Quando a gente estiver servindo de testemunho para todas as nações, aí virá o fim. Nós vamos ser testemunhos que pregamos o evangelho. Nós mesmos vamos ser testemunho de nós mesmos que pregamos o evangelho nos 4 cantos do mundo, que nem Jesus falou. Aí virá o fim. Glória a Deus, aleluia.
Meus irmãos, em Marcos 16:16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Porque a nossa fé, nós temos que ter que crer no Senhor. A nossa fé é a maior importância de tudo, de tudo. Porque quem não crê é condenado. Para você ver o tanto que é importante nós termos fé, confiar no Senhor. Tanto que é importante que será condenado quem não crê no Senhor. Assim, se você não crê, você mesmo está se condenando, né? Então será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia não diz que quem não for batizado será condenado. Será condenado quem não crê, né? Tá aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aleluia, Jesus. Para você ver o tanto que a fé, a nossa fé, tem tanta importância, a nossa fé, que se nós não crermos no Senhor, nós seremos condenados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, é assim. E a Bíblia diz que vai ser assim como nos dias de Noé, vai ser a volta dele. Vai ser como a volta dele. E assim como a arca, meus irmãos, ela foi fechada, as portas, antes do dilúvio, assim também vai acabar, né, a oportunidade de você se salvar antes da vinda de Jesus. Antes de Jesus voltar, vai acabar as oportunidades de você ser salvo, de você se salvar. Assim como as portas da arca de Noé foram fechadas antes do dilúvio, assim também as oportunidades de nós nos salvar vai acabar antes que Jesus volte. Então, meus irmãos, nós temos que se preparar antes, porque depois não vai ter mais chance, mais oportunidade. Olha o tanto de chance, de oportunidade que nós temos de nos se preparar para a volta de Jesus. É igreja para tudo quanto é lado, cada esquina aqui tem uma igreja. Bíblia é vendida, não sei quantas mil Bíblias por minuto. Tem tantas oportunidades. É carro de som na rua convidando gente para a igreja, né, para assistir o culto. Irmãos evangelizando, que nem eu estou agora, né? Irmão evangelizando de casa em casa, irmão evangelizando na internet, igualmente eu, né? Muitas oportunidades, né, que Deus usa a pessoa para chamar ao arrependimento, para chamar, para seguir o caminho de Jesus. Porque é seguindo a Jesus que nós chegamos à glória junto com Ele, porque Ele veio nos buscar. Ele foi, mas Ele disse que voltaria. Então, nós não podemos deixar essas pessoas, nós não podemos deixar o mundo passar pela condenação,
passar pelas tribulações e condenações sem que a gente fale de Deus para essas pessoas. Nós temos a obrigação, né, de evangelizar. Se você conhece a palavra, se você conhece a importância que nós temos de servir a Deus, ensine para outro que não sabe, ensine para outro que ainda não é. Leve a palavra de Deus e conte para ele a importância que nós temos de servir a Deus, a importância que nós temos de crer no Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A gente não pode deixar, nem diz aqui, ó, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, vem aqui, ó. Marcos 16:16. Marcos 16, versículo 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, nós não podemos, nós que somos evangelizadores, né, que somos pregadores da palavra de Deus, nós não podemos deixar essa pessoa entrar na condenação sem antes, né, falar de Jesus para ele, falar a importância que nós temos de seguir Jesus. Nós não podemos deixar, nós temos que levar a palavra, nós temos que evangelizar o mundo que, né, Deus falou, Jesus deixou aqui, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. Nós não podemos deixar essas pessoas em dúvida, inocente, né? Tem pessoas que nem lê, não sabem como é que vão entender. Temos que ir atrás dessas pessoas, evangelizar, falar de Jesus, né? Não podemos deixar essa pessoa entrar em condenação sem antes ela conhecer a verdade. Glória a Deus, aleluia. Em João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que ensinar a verdade para poder ele se libertar, né? Se libertar de tudo que não agrada a Deus. Temos que evangelizar a toda criatura. Tá bom? Glória a Deus, aleluia. Eu estou ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais, tá bom? Espero ter ajudado. Espero que essa palavra edifique você, tá bom? E não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para que eu possa realmente evangelizar o mundo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça que Jesus te ama e quer te salvar.